Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o encontro número 21, capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parte 5. Então vamos lá, que temos muita coisa para conversar. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Esse é um texto de São Luís, feito em Paris em 1859. Então, aqui o texto fala da erraticidade. Vamos falar um pouquinho mais da erraticidade, daqui a pouco a gente volta nesse texto. Essa aqui é a nota do expositor, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, do livro Vocabulário Espírita, de Allan Kardec. Erraticidade, o que é? Estado dos espíritos errantes, isto é, não encarnados, durante os intervalos de suas diversas existências corpóreas. A erraticidade não é um sinal absoluto de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes, salvo os da primeira ordem ou puros espíritos, que não tendo mais que sofrer encarnação, não podem ser considerados como errantes. Os espíritos errantes são felizes ou desgraçados segundo o grau de sua purificação. É nesse estado que o espírito, tendo despido o véu material do corpo, reconhece suas existências anteriores e os erros que os afastam da perfeição e da felicidade infinita. É então, igualmente, que ele escolhe novas provas, a fim de avançar mais depressa. Então, fica claro aqui o que é erraticidade? A partir do momento que desencarnamos e não encarnamos de novo, não ficamos nesse período em qualquer local. O espírito aqui fica na erraticidade. É um período chamado erraticidade, que são, aqui como o texto diz, intervalos de diversas existências corpóreas. Então, o que está sendo colocado no texto é que a erraticidade não é um purgatório, como muitas pessoas pensam. O texto diz: todo espírito que precisa reencarnar é errante. Só não é errante os espíritos que não precisam mais encarnar. Aí é onde se chega ao limite da encarnação. Mas qual o limite da encarnação? Que foi o que a gente comentou na última aula. Qual o limite da encarnação? É quando eu não estou mais na erraticidade. Porém, alguns desses espíritos escolhem em algum momento reencarnar por missão, como fez Jesus. Então, quando é feito essa escolha, eles são missionários. Continuando aqui o texto. A erraticidade não é um sinal absoluto de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes, salvo os da primeira ordem ou puros espíritos, que não tendo mais que sofrer encarnação, não podem ser considerados como errantes. Os espíritos errantes são felizes ou desgraçados, segundo o grau de sua purificação. Então, o que eu posso dizer? Morrer não vai te deixar feliz, morrer não vai te deixar triste.
Se está passando na sua cabeça fazer alguma besteira, esquece, meu amigo. Busca ajuda, porque decisão nenhuma vai resolver esse seu problema. O que vai definir se você é feliz ou desgraçado é o aqui e agora. Se você é feliz na terra, você vai ser feliz na erraticidade. Se você é desgraçado na terra, será desgraçado na erraticidade. O termo desgraçado, é claro que é um termo forte, mas aqui, nesse contexto, o desgraçado é aquele que não tem graça, é aquele que não consegue se conectar com graça divina. Ele não consegue se conectar com a graça divina. E, por consequência, ele não acha graça, ele não vê graça. Tudo ele desconfia. Tudo ele vê de forma negativa. E a vida dessa pessoa vai ficando desgraçada. Por quê? Porque tudo tem um preço. Então, se você vive dessa forma aqui, esquece. Não adianta pensar em nada diferente. Não adianta pensar em tomar nenhuma decisão tão drástica. Morrer não irá resolver nada. Encarnar de novo não irá resolver o seu problema. O que irá resolver o seu problema é parar de ser desgraçado. É começar a achar graça. É buscar a graça. É buscar sentir a graça. É buscar sentir a graça de Deus. Olha para você, olha para o seu corpo, agradece. Eu agradeço pelas mãos que eu tenho. Eu agradeço pelos olhos que eu tenho. Eu agradeço pela oportunidade que estou tendo de aprender a cada dia, de evoluir. É começar a ver as coisas de uma forma diferente. Por mais difícil que você esteja passando nesse momento, veja as coisas de uma forma diferente. Comece a ver graça na vida. Continuando no segundo parágrafo. É neste estado que o espírito, tendo despido o véu material do corpo, reconhece suas existências anteriores e os erros que o afastam da perfeição e da felicidade infinita. É então, igualmente, que ele escolhe novas provas, a fim de avançar mais depressa. Então, quando eu falo de suicídio, eu falo daquela pessoa que age como se não houvesse amanhã. O suicídio não está só em pegar uma arma e se automutilar. Suicídio está naquela pessoa que bebe de forma desmedida, que não impõe a seu comportamento nenhum tipo de limite. É uma pessoa que não está nem aí para nada. Como se dissesse, depois que morrer, acaba. Saiba que quando você desencarnar, além do desconforto que você tinha com a sua vida, você irá se lembrar de todas as anteriores que também foram desconfortáveis. É aí que você vê que se está difícil agora, vai ficar mais ainda. Então, a sugestão que eu te dou é resolva agora. Faça o melhor que você pode enquanto está aqui, porque nada irá resolver sozinho.
Então, agora vamos voltar para aquele texto anterior. Deve, então, considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga ao grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele, mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, quando a gente pensa no umbral, muitas pessoas visualizam assim, né, com certo medo, com certo temor. Mas o umbral, gente, a grosso modo, é um local que as pessoas se colocam de castigo. Porque gente querendo dar amor e te resgatar, há em todos os lugares. Na sua vida, nesse momento, há. Mas é você que fica se martirizando, se colocando de castigo no quarto, fechado, escuro. Ai, minha mãe não me ama. Ai, eu odeio minha vida. Nada tem graça mais na minha vida. Pensa, você está se colocando de castigo. E no umbral também acontece isso. A pessoa se coloca de castigo no umbral. Puxa, o que que eu fiz para o meu pai? O que que eu fiz para os meus familiares? Você pensa que Deus, na sua infinita bondade, não irá te ajudar. Ele vai te ajudar. Só que você também tem que pedir essa ajuda. Enquanto você ficar apenas se martirizando por aquilo que você deixou de fazer, dificilmente você terá essa ajuda. A partir do momento que você pedir, que você clamar por essa ajuda, ela vai chegar. Todo aquele cenário das pessoas se arrastando, puxando correntes, tudo isso está na cabeça da pessoa que está vivenciando esse momento. Veja, nesse texto aqui, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Vou ler de novo. No intervalo das existências corporais, que seria o quê? A erraticidade, certo? A situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Então, ele está dizendo que não há um plano de sofrimento puro em todos os mundos. Há categorias. Então, como eu posso colocar? A sujeira é como o esgoto. O esgoto de uma cidade que se alimenta apenas de coisas orgânicas e vegetais é um. O esgoto de uma cidade que só come comidas processadas, junk food, sai do Burger King, vai para o McDonald's e chega em casa, vive de fritura, o esgoto é outro. Então, a sujeira que um grupo de pessoas causa é proporcional ao seu atraso moral. Então, o umbral não é algo assim tão absurdo, depende daqueles que estão envolvidos naquele contexto. Veja, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento.
Então, não vai acontecer de eu desencarnar e ir parar na erraticidade de um mundo superior. Eu vou continuar onde eu estou, dentro do grau do meu adiantamento. Próximo. Necessidade da encarnação. Item 25. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios, cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Ok? O que é isso? Meritocracia. Ou seja, por que eu tenho que reencarnar? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, quando eu falo que Jesus conversava como se fôssemos crianças, e muitos de nós somos em muitos momentos da vida, mas não como éramos antes. É natural que a projeção que fazemos de Deus, sendo pai e mãe, muitas vezes a gente não entende, né? Quantas crianças, quantos adolescentes se irritam quando tem que acordar cedo para ir para a escola? Vocês devem conhecer vários, né? A criança não quer ir para a escola. Você vai, balança, aperta e não levanta da cama. Mas tudo isso, a escola, o aprendizado, não vai fazer bem para ela? É para o bem dela. Há pessoas que detestam ir para o dentista, mas faz bem. Há pessoas que odeiam comer legumes e vegetais, mas faz bem para elas. Então, a encarnação é algo que muitos de nós odiamos, ou rejeitamos, ou não entendemos, ou questionamos, mas faz bem para a gente. Se a tua mãe, que é o mais próximo do amor de Deus, mas ainda é inferior ao amor dele, fez o que fez para o teu bem, desde quando você era pequenininho, por que Deus estaria fazendo algo de mal para você? Muitas vezes o adolescente fala, ai, eu odeio ir para a escola, mas se esquece que ele é acordado às 6h20 da manhã pela mãe ou pelo pai, e que para a mãe ou esse pai acordá-lo às 6h20, tiveram que acordar às 6 ou até antes. Então a mãe acorda às 6 horas para acordar o filho, para convencê-lo a ir para a escola, mas na verdade a gente sabe que ela não precisaria estar ali, porque ela não precisa ir para a escola. Ela poderia dormir até 7h30 da manhã, mas ela acorda 1h30 antes, faz o café para o rapaz, tira o carro da garagem, enfrenta trânsito,
leva ele até no portão da escola. Tudo isso por quê? Tudo isso por amor. Então, a encarnação é um movimento de amor. Amor de Deus. Amor de Deus em relação a nós. Um dia, talvez, entenderemos com mais clareza tudo isso que estamos passando agora. Continuando o nosso texto aqui no segundo parágrafo. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proteger. Todos esses espíritos maravilhosos que conhecemos, Divaldo, Chico, Madre Teresa, enfim, vários, todos começaram do zero, assim como nós. Quantas existências também passaram, erraram, fizeram tanta coisa errada, mas começaram do zero como nós. Continuando. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essas tarefas transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação, e é quando se torna um castigo. Outro texto de São Luís, Paris, 1859. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Não existe milagre, né? O milagre não pode existir se você compreende Deus. Ah, Deus curou uma pessoa, Deus curou aquela pessoa que não merecia ser curada. Isso não existe. Porque se existisse algo assim, Deus estaria preferindo ele. Mas o que o curou foi a fé. Foi a fé dessa pessoa que o curou. Quando as pessoas enxergam o milagre em Jesus, é algo que ele combateu sempre de forma veemente. Ah, Jesus, você me curou. Não, foi a tua fé que te curou. Não foi a minha veste, foi a tua fé. Lembra daquilo, né? A pessoa tocou na veste, falou assim: eu toquei na sua veste e eu fui curado. Se fosse a veste de Jesus, como ficaria a nossa situação? Né? A gente não tem agora a veste para tocar. A gente teve o azar de ter nascido tanto tempo depois. Então, vamos deixar a coisa bem clara. Se você tem a fé, né, que tocando naquela veste você vai se curar, você vai se curar. Assim como se você tiver a fé que vai tocar naquela pedra e você se curará, você vai se curar. É a sua fé que te cura. Tem aquela pessoa que fala assim, ó, eu vou para Aparecida de bicicleta para me curar. E eles se curam. Não porque foi de bicicleta para Aparecida, mas porque ele teve toda a fé que aquilo curaria.
Então, quando a tarefa termina e ela se vê chegando em Aparecida de bicicleta, ele se abre para receber uma energia positiva. A energia que está dentro dela se amplia para todo o corpo e ela pode se curar de qualquer doença. Entenderam, né? Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes em suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenridade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes em suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Na Terra, há aquele indivíduo que é péssimo moralmente e há aquele que é o exemplo de postura. Então, dentro de uma existência, há várias experiências que uma pessoa pode passar. Então, quando a gente faz uma analogia do planeta Terra com a experiência escolar, não é que a Terra esteja, por exemplo, na categoria terceira série primária ou quarta série primária. A Terra, na verdade, é uma escola. Aqui no planeta Terra, tem desde o pré, do maternal, até o último ano do ensino médio, fase a fase, provas em cima de provas. E quando você finaliza o ensino médio, você vai para um planeta mais evoluído, onde você vai fazer faculdade. Entendeu? Continuando aqui. As diferenças que há entre eles, entre esses níveis, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil, né? Ou seja, deve servir para alguma coisa, né? Então ele está dizendo, se cada pessoa tivesse que encarnar apenas uma vez, e as crianças, como ficaria? Não teriam aproveitado? Teriam perdido a chance? Hum? Agora, quanto a essa última pergunta aqui, ó, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenridade? Aqui é assunto para um seminário, né? É uma coisa bem muito ampla. A questão da criança, né? Há aquelas que são desencarnações programadas, que ela vem aqui para cumprir uma missão, e há aquelas que são acidentais, não tem como visualizar que todas são programadas. Há aquela que o pai ou a mãe não toma cuidado, o filho escorrega, bate a cabeça, ou esquece ele, ele cai na piscina.
mas que aí é descuido mesmo dos pais. Mas são casos e casos, né? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de útil, nada faz de... Não, vamos ler de novo que eu li errado aqui. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer, sobre a base espiritual, os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação, no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Então, quando você se vê como inútil, ou visualiza um colega, um vizinho, enfim, visualiza uma outra pessoa como inútil, tenha certeza que essa pessoa não é inútil. Tudo aqui tem a sua utilidade. Ninguém está aqui por acaso. Podemos conversar sobre a postura da pessoa, mas mesmo assim, ninguém aqui está numa completa inutilidade. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Então, a pessoa encarna aqui na Terra, faz um monte de coisa errada, rouba, mata, e aí depois simplesmente fala assim: tchau, 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 e nunca mais volta? Vai voltar, mas vai voltar, vai sim, vai voltar. Tenha certeza disso. Ele vai ter que olhar no rosto de cada um que prejudicou e de alguma forma vai reparar tudo que fez. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual, os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, naturalmente, né? É uma lei natural. Você irá reencarnando, reencarnando, várias vezes, próximo a entes que você já se relacionou em outras existências. E aí, não necessariamente da sua família, mas de pessoas próximas, de amigos. E aí, a cada nova experiência, a cada nova encarnação, você vai aumentando e valorizando esse sentimento de família e se aproximando, principalmente, e se aproximando cada vez mais dos conceitos que Jesus deixou, onde sempre ele via todos como irmãos. É isso. Voltamos com muita alegria ao estudo, né? Depois de tantas dificuldades que passamos, mas enfim, graças a Deus a espiritualidade está sempre perto, nos orientando, nos intuindo. E nos encontramos novamente na próxima semana e entrando no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vai ter muita coisa para a gente conversar nesse capítulo, hein? Muita coisa. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.